céu, está no mar, na extensão do infinito. Amém. Amém. Gostaria de convidar agora, para darmos continuidade na nossa tarde, a Yasmin, membro da comunidade Colo de Deus, que agora estará dando continuidade na nossa tarde. Que a gente pudesse estender as nossas mãos sobre ela, que a gente pudesse começar pedindo para Nossa Senhora, que Nossa Senhora a cubra com o manto sagrado, que Nossa Senhora continue sempre sendo o exemplo de mulher, o exemplo de primeira cristã na vida dela, que todos os seus sonhos, todos os seus desejos sempre se realizam, que nesta tarde tudo aquilo que o Senhor vem nos falar por meio dela seja mesmo da vontade de Deus, que nós continuemos com os nossos corações também abertos àquilo que o Senhor quer de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Pode se sentar. Quem trouxe a palavra pode já pegar ela e abrir no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 23. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 23. Enquanto vocês vão procurando, eu vou me apresentando. Eu sou Yasmin, leiga consagrada da Colo de Deus, como já me apresentaram aqui na frente. Fazem 8 anos que eu tô dentro da Colo de Deus e foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Eu sou completamente feliz por fazer parte dessa obra. Eu sou a primogênita da minha casa, sou a mais velha, tenho 27 anos de idade, sou estudante de psicologia também, estou quase me formando, graças a Deus, não vejo a hora de terminar. E tem o Vitor, que é o filho do meio, que hoje ele também é leigo consagrado da Colo de Deus, só que hoje ele faz parte da missão do Nordeste, ele mora lá em Recife. Tem o Murilo também, que vai fazer agora 18 anos de idade. E tem a minha mãe, a famosa tia do coque que vocês vivem falando. É a minha mãe. Hoje minha mãe também faz parte da comunidade. Ela está no 2º ano dela do processo vocacional. E que para mim é uma honra muito grande, Deus sabe disso. Ter a minha casa, ter a minha família hoje fazendo parte desse carisma que um dia me alcançou, me salvou de mim mesma e que até hoje me ajuda a me santificar e amar mais a Jesus. Amém? Conseguiram achar? Então peguem aí comigo. Mateus 8, 23. Subiu ele a uma barca com os seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriram a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e acordaram dizendo: Senhor, salva-nos, nós que perecemos. E Jesus perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? Então levantou-se, deu ordens aos ventos e ao mar, fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam: quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavras da salvação. O tema dessa pregação que eu vou falar aqui hoje com vocês é sair da zona de conforto e tempestade. Fala, sair da zona de conforto. E aí é um tema que eu gosto muito de pregar, inclusive, dentro da comunidade, a gente aprende que existem 5 ministérios carismáticos. E dos 5 ministérios carismáticos, o que eu mais consegui me identificar até agora é com o de profeta. Então as minhas pregações, elas nunca são tranquilas, sabe? Uma vibe mais... Uma hora vocês vão ver que eu vou estar berrando, porque essa é a minha identidade ministerial. E pregar sobre isso
sempre vai ter uma exortação. Então olha pro seu irmãozinho aí do lado e fala assim: se liga, não me atrapalhe, deixa eu prestar atenção. Aqui a gente vê Jesus na barca com os seus discípulos. Ele dorme e no meio do sono, no meio do cochilo de Jesus, que eu imagino que eles deveriam estar voltando de missão extremamente cansados, uma grande tempestade se levanta. E aí os discípulos que estavam todos acordados e somente Jesus dormindo, começam a fazer o quê? Entrar em desespero. Falar assim: cara, a gente vai morrer. E ele está simplesmente dormindo. Você já viu aquela pessoa de boa, o mundo tá acabando, mas a pessoa tá ali: não, calma, vai dar tudo certo. Geralmente são os fleumáticos, né? Não, relaxa, vai dar tudo certo. E aí você tá tipo: não, cara, tá tendo uma tempestade, entendeu? Então Jesus, ele estava dormindo e os discípulos começam a sacudir ele. Falam assim: Jesus, nós estamos perecendo, você não tá vendo? Ajuda-nos, né? Só que antes de entrar nesse contexto bíblico aqui, a primeira coisa que eu queria trazer ao coração de vocês é que viver uma vida de seguimento a Cristo existe renúncias e existem ofertas. E a gente precisa ter consciência disso e seriedade disso. Como me passaram a informação que eu não estou pregando para um retiro de primeiro amor, ou seja, acredito que todos que estão sentados aqui, de alguma forma, já tiveram a sua experiência com Deus, amém? Todo mundo aqui já teve a sua experiência, já participou de um retiro, tá ali no meio da caminhada, ou no começo, ou no fim, né? Mas de alguma forma tá ali no meio, tá ali caminhando. Então não vou pregar aqui para vocês um sentido de venham para Deus e tudo mais. Não, eu quero trazer a seriedade de quando a gente se decidiu a viver uma vida com Cristo. Hoje, na parte da manhã, a gente conseguiu ouvir algumas pregações no qual fez vocês entrarem num grande chacoalhão e entender: cara, eu preciso entregar minha vida para Jesus, preciso abandonar alguns vícios, preciso viver uma vida de esvaziamento para que Deus ele me encha, preciso renunciar a algumas vontades minhas para viver as vontades de Deus. Só que tudo isso implica uma oferta total. E é isso que eu quero que vocês entendam, porque quando a gente entrega a nossa vida para Deus, não adianta nada a gente entregar somente a metade, ou somente aquilo que me convém, aquilo que é confortável para Yasmin. Quando eu decidi viver, por exemplo, a minha vida dentro da obra hoje na qual eu faço parte, que é a Colo de Deus, e eu fiz os meus votos ali, eu fiz as minhas promessas diante do altar, eu não me entreguei somente até onde me convinha, ou até onde me era confortável entregar. Deus, quando Ele me chamou, e Ele chamou você, Ele pediu tudo. A gente aprende que quem muito se dá, pouco dará a Deus, ou nada dará a Deus. E Deus, Ele não está interessado no nosso muito. Deus, Ele não está interessado na quantidade de coisas que eu dou, se ainda assim não é o meu tudo. Deus, Ele está interessado no meu tudo, não é a quantidade, mas é a qualidade da oferta que nós estamos fazendo para Deus diante do altar. Vocês estão me acompanhando até aqui? Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que quando a gente começa a pedir para caminhar com Jesus, a gente precisa ter a seriedade daquilo que nós estamos nos comprometendo com Ele. Porque, por exemplo, quando a gente pega esse mesmo evangelho aqui de São Mateus, no mesmo capítulo 8, um título antes vai falar o quê, ó? Certo dia, vendo-se no meio de uma grande multidão, ordenou... Não precisa pegar, só prestem atenção, tá? Ordenou Jesus que o levassem para outra margem. Nisto aproximou-se um dos escribas e lhe disse: Mestre, eu te seguirei. Mestre, aonde queres que fores? Respondeu Jesus: as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Outra vez, um dos seus discípulos, aqueles que estavam na barca ali no meio da tempestade com Jesus, pega e diz isso para ele: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar o meu pai. E Jesus, porém, lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Aqui Jesus, ele não estava frustrando o escriba. Aqui Jesus não estava simplesmente frustrando o discípulo. Aqui Jesus, ele estava mostrando de que não tem como seguir Jesus ainda com os olhos e com um apego às coisas velhas e do passado. Não tem como eu me decidir entregar a minha vida para Jesus, mas ainda assim
continuar fazendo aquilo somente que me convém e que me é agradável à minha carne. Não adianta vocês virem para um retiro de aprofundamento e vocês ainda assim continuarem vivendo uma vida de espiritualidade superficial. Porque as coisas começam a não bater. Não está condizendo com aquilo que vocês estão experimentando aqui dentro. Porque vocês estão experimentando aquilo que Deus ele quer derramar na vida de vocês. Vocês já conhecem Jesus. Vocês já sabem a responsabilidade que é seguir Ele. Então, a partir do momento que vocês atravessarem aquela porta, vocês precisam caminhar como alguém que conheceu Jesus de Nazaré. E vocês precisam ter na mente de vocês que Jesus não vai tirar a cruz de vocês. Porque a cruz, ela faz parte daquilo que Deus ele também nos chama. Acaso Jesus, quando Ele me chamou, ou chamou vocês nas Sagradas Escrituras, Ele disse, pegue a sua rede e a sua água de coco e me segue? O que está escrito lá? Vocês lêem a Bíblia? O que está escrito que Jesus ele fala? Pegue a sua... E o que significa a cruz? Morte. Eu não sei se vocês estão entendendo aquilo que Jesus ele tem chamado vocês. Mas Jesus tem chamado vocês para um caminho de morte. Mas não é uma morte para nunca mais se viver. Jesus ele tem preparado a gente para uma vida que não passará e que ninguém roubará da gente, nem mesmo mais o pecado. Jesus nas Sagradas Escrituras ele vai deixar muito claro: aqueles que derem a vida por mim, aqueles que morrerem por causa do meu nome, eles viverão eternamente. Aqui no mundo vocês vão ter aflições. Aqui nesse mundo vocês muitas vezes vão estar na barca com Jesus. E ainda assim vocês vão sentir que Jesus está dormindo. Vocês ainda assim vão experimentar da tempestade, das coisas que estão acontecendo na vida quando a gente atravessa a porta lá fora. Vocês ainda assim vão passar por depressão, ansiedade, traições, rejeições, dívidas, problemas financeiros, trabalho frustrante. E assim a gente pode falar uma lista. Porque o objetivo de Deus não é tirar essas coisas da nossa vida, mas é nos tornarmos santos através da cruz. Só que o problema é que a gente está querendo viver uma vida de romantização do Evangelho. A gente está querendo viver com Cristo, mas sem abraçar a totalidade daquilo que Ele nos chama a viver. Você vai passar por tempestades. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você vai passar por necessidades, tempestades. Olhem aqui para mim de novo. A gente precisa entender que o nosso chamado ele não pode e ele não vai ser sustentado por aquilo que a gente sente, mas por aquilo que a gente decidiu. Porque vai chegar um tempo desta tempestade. Vai chegar um tempo que nem esses discípulos que estavam dentro da barca com Jesus, uma grande tempestade se levantou e eles se desesperaram, porque se eles fossem agir por aquilo que eles estavam sentindo, é a exortação que Jesus eles vão fazer. Homens de pouca fé, e fé não é sentimento. Eles agiram conforme o medo e o desespero deles estavam mostrando. E quantas vezes a gente, no meio da tempestade que se levanta na nossa vida, a gente começa a ficar desesperado. Ou é só comigo que acontece? A gente começa a ficar com medo, começa a sentir: meu Deus, será que o Senhor parou de olhar para mim? Acaso o Senhor está dormindo enquanto eu correspondi ao chamado dele? Parece que é uma coisa injusta. Tipo assim, eu entreguei toda a minha vida para Jesus, mas parece que ele está sendo completamente indiferente com a vida que eu entreguei para ele. Mas a gente precisa entender que Jesus ele não nos deve nada. O que ele tinha para fazer, ele já fez. Viver uma vida de seguimento a Cristo é um privilégio. A gente precisa entender isso. É um privilégio, gente. Pelo amor de Deus, é um privilégio a gente sofrer pela causa do reino. É um privilégio a gente sofrer por causa do nome de Cristo. Porque foi o caminho que ele escolheu para ele viver. Então o caminho que ele escolheu para ele viver, ele também me convida a viver junto com ele. Vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar? O Senhor ele vai dizer: o seu servo não é maior que o seu Senhor. Se eu sofri, se eu fui rejeitado, se eu padeci,
Se eu fui crucificado, vocês acham mesmo que a gente não vai ser também? A gente precisa entender que na vida, quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente vai passar por tempos difíceis. Só que não é o nosso sentimento que vai sustentar o nosso chamado, mas é a decisão. Porque muitas vezes os nossos sentimentos vão gritar para a gente abandonar a igreja. Os nossos sentimentos vão pedir para que a gente abandone a nossa vida consagrada. Muitas vezes, aquilo que nós estamos sentindo vai pedir que a gente fale mal do irmão. Vai pedir que a gente fale mal dos nossos coordenadores. Vai pedir que a gente se afaste da igreja. Vai pedir que a gente não vá à Santa Missa. Não reze o Santo Terço hoje. Ou vocês acham que os santos só rezavam quando eles sentiam? Ou vocês acham que os santos, eles se tornaram santos porque Jesus colocou um pozinho mágico neles e falou assim, não, a partir de agora você vai ser santo. Eles se tornaram santos porque eles se decidiram. Santa Teresa d'Ávila vai falar que não adianta nem só se decidir. É uma determinada determinação. Não basta você ser determinado pela santidade. Você tem que ter uma determinada decisão. Pode levantar a tempestade que for. Se Jesus está dentro do barco, tá tudo bem, ele pode estar dormindo, mas eu sei para quem eu dei o meu sim, eu sei quem está dentro do barco comigo. A primeira coisa que a gente precisa entender é para quem que eu dei o meu sim. Para quem que eu entreguei a minha vida. Vocês estão entendendo? Porque senão vocês vão ser levados pela tempestade mesmo. A palavra de Deus vai dizer que as ondas, elas se tornaram muito maior do que até mesmo a barca onde eles estavam. Gente, seria uma hipocrisia da minha parte dizer que eles não tinham nem que ter medo, porque humanamente todos nós aqui iríamos sentir. Vocês estão entendendo? Eu, por exemplo, eu não sei nadar. Eu entrar em desespero, eu falei assim, se eu cair dentro desse mar já era, me esqueça. Voltar, eu não voltarei, só se Deus ele me fazer que nem Pedro, me puxar e falar assim, volte. Fora isso, eu não ia conseguir. Então, eu não estou querendo dizer para vocês que vocês têm que ficarem apáticos. Eu estou dizendo para vocês que vocês vão sentir. Mas passem isso com Deus. Vivam isso com Deus. E tudo isso valerá a pena. Sofrer pela causa do reino vale a pena. Foi muito bonita a última pregação que teve agora falando sobre a santidade. Mas a santidade se dá pela cruz. Não se dá pelo sentimento de somente eu quero o céu. Tá, mas em Atos, cadê? Quero ser santo. Tá bom, mas em Atos, cadê? Aonde que está transparecendo na sua vida que você realmente deseja o céu? Aonde que na sua vida de fato está transparecendo que você quer viver e que você caminha com Jesus? A fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu dizer que tenho fé, mas eu não tenho colocado isso em prática. Não adianta eu dizer que eu faço parte de servos, que eu frequento a igreja, se isso lá fora não está sendo transparente para os que estão no mundo. Isso precisa ser claro. Chegou o tempo, gente, que a gente não pode mais ficar em silêncio. A gente tem que fazer barulho, mas é barulho com a nossa vida. Hoje de manhã eu falo que nada é coincidência, tudo é providência de Deus. Hoje eu cheguei aqui muito cedo, né? Eu cheguei aqui, era 6 horas da manhã. Aí eles me levaram até o quarto onde eu ia ficar e falaram assim, ó, você pode dormir, pode descansar. E aí quando você acordar, enfim, você vem. Só que eu não lembro que por volta de que horas mais ou menos era. Mas eu fui acordada com, não sei se era só os servos ou se era todo mundo, não sei. Mas eu sei que eu comecei a ouvir vocês cantando. Eu não sou cantora, tá? Mas eu vou. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar. E só pra te olhar. E me deixar ser conquistado por ti. E ali naquela hora, durante o meu dia, na hora que eu acordei, a gente precisa ter essa sensibilidade no meu espírito. Faz assim, ó, tem que fazer com a mão, hein, ó. Sensibilidade no espírito. E na hora que eu acordei, eu tive essa sensibilidade no espírito. Eu falei assim, ei, eu acho que Deus está querendo me falar alguma coisa aqui. E na hora, o Senhor ele me falava que eu precisava trazer a mensagem de que vocês precisam fazer esse barulho, não somente aqui dentro, mas lá fora, para aqueles que estão adormecidos, sabe? No pecado, nas coisas desse mundo. Mas não é simplesmente fazer um barulho com a boca de vocês. Tipo assim, meu Deus. Eu, por exemplo, sou lá de São Paulo. Se você vai na Praça da Sé, você vê muito protestante ali na frente, gritando e berrando a palavra de Deus. E não surge efeito nenhum. Porque, no fim das contas, não é aquilo que a minha garganta pode alcançar, mas é onde a minha vida, o meu testemunho de vida pode alcançar.
Então eu tô querendo dizer para vocês que quando vocês saírem daqui, a vida de vocês seja um barulho para essa geração. A vida de vocês seja conizente com aquilo que vocês estão dizendo e cantando aqui dentro. Porque o reino dos céus não é brincadeira. Deus não é brincadeira. Ele está ouvindo, Ele está atento àquilo que vocês estão abrindo a boca e falando. Não passa despercebido para Ele. Não passa despercebido. Um sinal muito claro disso é de um jovem também nas Sagradas Escrituras, que muito desejoso do céu. Ele tinha desejo de ser salvo e de ir para a eternidade. Então ele vai ao encontro de Jesus. E ele diz: mestre, o que eu tenho que fazer para possuir, ter para mim o reino dos céus? Jesus sabia das coisas do coração daquele jovem. Jesus sabia quem ele era. E Jesus, ele fala, de primeira instância, viva os 10 mandamentos. Lembra que o Gadi falou aqui na pregação dele, de que os mandamentos estão ali para ordenar a nossa vida. Jesus já sabia que ele era um homem ordenado, mas sem a fé. Ou seja, ele só vivia pelo legalismo. Legalismo é aquele que só vive pela lei. Eu faço porque é lei, eu não faço porque eu amo. Eu rezo o terço porque é lei, não porque eu amo. Eu vou à Santa Missa aos domingos porque é lei, e não porque eu sou católico e eu amo ser católico. Vocês estão entendendo? Então aquele jovem, ele tinha a vida ordenada, mas somente pela lei. E ele chega em Jesus, ele fala, vive os 10 mandamentos. Então Jesus começa a citar os mandamentos para ele. Só que aí ele se sente incomodado e ele fala assim, não, você não está entendendo, Jesus. A minha alma ainda grita por mais, porque eu já vivo isso desde a minha juventude. Cresci na igreja, entendeu? Que nem a irmã falou aqui, cresci na igreja. Não tenho um testemunho de perdição, não. Eu sou um homem de boa família, eu sou um homem rico. Então assim, eu já nasci ali sendo inundado pelas Sagradas Escrituras. Sempre vigiando os mandamentos. Só que eu estou ansiando por mais. A minha alma parece que ainda não está preenchida. Porque o desejo de Deus é que nós vamos para o céu. Então desde o princípio Ele colocou um desejo de céu na nossa alma. E as coisas desse mundo nunca vão nos preencher. A gente só vai se lascar. E eu digo com propriedade, como alguém que é lascada. A gente só vai se lascar tentando preencher o vazio da nossa alma com as coisas desse mundo. Só vai se lascar, gente. A gente só vai ter pereba para curar. A gente só vai ter psicológico ferrado, porque a gente não sabe entender que as coisas que preenchem a nossa alma é o reino de Deus. Então Jesus, ele olha para ele e fala assim, então a conversa vai ficar diferente. Porque lembra que eu falei no começo da pregação? Viver uma vida de seguimento a Jesus, existe renúncias e entregas a serem feitas. Então Jesus, ele olha para aquele jovem e fala assim, então você está querendo falar de uma vida perfeita. O que é a vida perfeita? Para vocês não dormirem. O que é a vida perfeita? O que é a vida perfeita, gente? Santidade. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão com uma cara de que vão dormir a qualquer hora. Vida perfeita é vida de santidade. Então Jesus, ele fala assim, então você está falando de vida de santidade. Você está falando de vida perfeita. E aí Jesus olha para ele e fala assim, faz o seguinte. Pega tudo que você tem, dá para os pobres, depois vem e me segue. Veja como eu multiplico os pães. Veja que tom de voz eu uso para chamar Lázaro para fora do túmulo. Veja como eu entro na casa daquela mulher e curo a filha dela e faço ela ressuscitar e falo, Talita cum, levanta, menina. Veja eu entrando nas cidades e pregando sobre o reino de Deus. Vem, andem comigo. E aí aquele jovem, depois que Jesus disse isso, a palavra de Deus vai dizer isso. Eu não estou inventando a palavra, se você pegar lá, está escrito. O jovem saiu triste da presença de Deus. Aí eu te pergunto, irmão, para mim isso é loucura. Como que alguém teve o privilégio de olhar nos olhos dele, tocar nele fisicamente, saber quem ele era, porque aquele jovem sabia quem era Jesus, e ainda assim sair triste da presença dele? Porque antes de Jesus fazer o convite de segue-me, Jesus falou assim, primeiro renuncia a sua vida velha. Primeiro deixa para trás tudo aquilo que ainda não permite que você seja totalmente meu, totalmente minha.
Jesus não estava interessado no dinheiro daquele homem e enriquecer os pobres, não. É porque o dinheiro daquele homem, de alguma forma, estava tomando o lugar de Deus na vida dele. A segurança de vida daquele jovem não estava em Deus, mas estava no dinheiro. Quando Jesus ele diz a Pedro, é muito difícil que um rico entre no reino dos céus, Jesus não estava falando de um rico financeiramente, Jesus não estava condenando o dinheiro. Jesus estava falando de ricos de si mesmos. Porque a porta ela é estreita, só entra quem é esvaziado. Quem é cheio de si, rico de si mesmo, não vai passar por ela. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer nessa pregação? Vocês estão me acompanhando? É uma vida de esvaziamento que Jesus convida eu e você a viver. Jesus, ele vai permitir que a gente passe pela tempestade justamente para que a gente se purifique, se esvazie e a gente entre pela porta da frente, porque nós temos o formato de Cristo. Imagem e semelhança, a porta tem um formato, a altura, o jeito, tudo de Cristo. Por isso que Paulo ele vai dizer e vai bater no peito, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Ele entendeu. Podem me prender, podem gritar e falar, vocês podem me jogar dentro da prisão. Ele ainda da prisão fala, alegrai-vos, porque ele entendeu, vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo, eu ainda continuarei pregando o evangelho de Cristo, porque já não sou eu quem vive, eu não consigo mais controlar. Vocês estão entendendo? A ação do chamado de Deus é incontrolável. Vai chegar um momento da vida de vocês, deixa eu falar um negócio pra vocês, vocês não vão mais nem conseguir controlar. Vai chegar um momento que talvez Deus ele vai pegar, talvez não, ele vai pegar vocês na curva. Vocês podem sair daqui e ainda continuar vivendo a vida mediana de vocês, mas vai chegar um momento, isso que eu tô falando, vai chegar um momento que Jesus vai pegar você na curva e você vai falar assim, não tem como mais eu controlar isso. Não tem. Não dá. O chamado de Cristo é incontrolável. Não dá para controlar o chamado que reverbera dentro das nossas almas para seguir Jesus. Jesus, ele não vai fazer com que a tempestade muitas vezes se acalme na nossa vida, mas ele vai fazer com que a tempestade nos ensine algo para que a gente aprenda a seguir ele como ele nos pede. Quando Jesus exorta aqueles discípulos que estavam dentro da barca com ele, dizendo, vocês são homens de pouca fé. Jesus, ele não estava exortando, tipo assim, a fé de vocês é muito pequena. Não, vocês se esqueceram para quem que vocês deram um sim de vocês. Vocês se esqueceram que vocês entraram na barca da igreja. Eu desafio vocês a me darem um nome de santo que não sofreu. Que vocês olhem e falam assim, não, teve uma vida suave, como a gente diz em São Paulo. Teve uma vida de boa. Me diga um. Vocês já acham mesmo que existe uma outra via? Então por que vocês estão vivendo um evangelho açucarado? Algo doce para os lábios de vocês. Quando a gente vai estudar um pouquinho das ofertas do Antigo Testamento, existe a oferta de manjares. Que essa oferta era proibido colocar mel e fermento. Fermento porque faz crescer mais do que já é. Faz a gente viver tipo um evangelho de mentira. Sabe quando a gente começa a colocar fermento no bolo, o que acontece? Ele cresce mais do que ele é da massa. Então era proibido, por quê? Porque nas ofertas não tem que parecer, tem que ser. É pouco, mas ainda assim é isso. Aquela viúva, ela só tinha 2 moedas, mas era tudo que ela tinha. Lembra que eu falei no começo da pregação? Não é a quantidade, é a qualidade da oferta. Jesus está pouco se lixando para o tamanho da sua oferta, mas se aquilo é o seu tudo, com aquilo ele vai fazer. Jesus, ele não aceita as nossas ofertas com fermento. Tire o fermento da oferta de vocês. Parem de tentar fingir uma coisa que vocês não estão vivendo. Porque não é uma fama para o mundo, é uma fama para o céu e para o inferno. O inferno precisa saber quem é Yasmin. O céu precisa saber quem sou eu. Não adianta nada a gente ter imagens de santos, de nós mesmos. As pessoas, quando a gente morrer, falam, nossa, ela viveu a santidade. Se no céu Jesus fala assim, você não viveu, né, minha filha? Você sabe que você não viveu. Até porque o céu, ele é presença de Deus. E inferno é a ausência da presença de Deus. Ou seja, se eu não busco ele aqui, o que adianta eu chegar no céu e falar assim, não, mas agora eu quero. Aí ele vai olhar para mim e fala assim, agora é tarde demais, minha vida. Não buscou lá, vai buscar aqui?
A presença de Deus também se faz presente no deserto e na tempestade, gente. Não é porque está tendo tempestade que ele não está ali. Jesus, ele estava ali, ainda que dormindo, mas ele estava. Ainda que adormecido, ele estava. A gente precisa trazer isso na nossa consciência. Segundo ingrediente que eu estava falando que não pode ter também era o... Quem lembra? Mel. Ah, vocês não estão dormindo. Não, gosto assim. Mel. Mel porque significa os desejos carnais da nossa carne. O mel é algo doce. É algo agradável ao nosso paladar. O mel que se a gente derrama na nossa pele, o que ele faz? Gruda, ou seja, a gente não dá tudo para Jesus, a gente retém algumas coisas ainda. Além de ser agradável a mim, eu ainda retenho. Olha só. Jesus, ele está falando, não, a oferta não tem que ser agradável a vocês, tem que ser agradável a mim. E muitas vezes, eu digo e me arrisco a dizer, 100% das vezes, a oferta que nós fazemos a Deus nunca será agradável para nós. Nunca. A gente sempre vai custar ofertar. A gente sempre vai custar entregar para Ele. Nunca será confortável para nós. Por isso que essa pregação está falando sobre sair da zona de conforto. Não se faz santo na zona de conforto. Se Deus está tirando vocês da zona de conforto nesse retiro, é porque Ele está querendo fazer vocês santos. É porque eles ainda assim acreditam em você, mesmo que você não acredite na sua santidade. Até porque a gente tem uma imagem de santidade muito quadrada, né? A gente olha para a vida dos santos e fala assim, não vivo isso. Mas quem diz que você tem que viver o que Beato Calacutes viveu? Quem diz que a gente tem que viver o que Santa Teresinha viveu? A realidade e o tempo deles eram outros. O que Deus está querendo de você agora, na sua realidade de vida, dentro da sua casa, com as pessoas que você mora, no seu trabalho. Qual é a oferta que Jesus está pedindo? Santa Teresinha, assim, ela falava que era a pequena via, as coisas dos pequenos dias. É que a gente imagina, nossa, a vida de santidade é isso. Meu amor, a vida de santidade é tão mais simples quando a gente pensa. A gente só não vive porque a gente é soberbo. Porque muitas vezes a gente não quer nem viver a santidade porque a gente quer ser santo. A gente quer viver a santidade porque a gente quer se aparecer. Você está entendendo? Só que estar dentro da barca é essa vida de esvaziamento. Jesus, ele faz um convite a mim e a você de sair desse comodismo. E sair do comodismo vai gerar medo em você. Porque você vai olhar para a tempestade, você vai ter um sentimento de morte muitas vezes dentro do seu chamado. Que os seus ministérios morreram, que você está à beira da morte, de que você não está mais tão produtivo quanto antes. Parece que um espírito de morte paira sobre você. Mas Jesus, ainda que dormindo, ele está dizendo, eu estou aqui com vocês. Vocês não estão sozinhos. Antes de eu e você subir na cruz, ele subiu primeiro. Antes de eu e você ter que beijar e abraçar a cruz, ele abraçou e beijou a cruz primeiro. A gente precisa ter essa consciência. E aí eu quero trazer a vida de uma mulher da nossa atualidade, que ainda não é santa, reconhecida pela Igreja Católica, mas eu acredito firmemente que essa mulher será. Agora a gente vai dar uma viajada para a Itália. Faz assim, ó, Mamma Mia. É da Itália isso, não é? Ou não? É da Itália, não é? Geralmente eles falam assim, vai que eu tô indo para um outro canto. Fala assim, ó, Mamma Mia. Agora a gente vai lá para a Itália. O nome dessa mulher é Chiara Corbella. Alguém conhece essa mulher? Vou falar um pouquinho dela por cima para vocês. Chiara é uma jovem que sentiu o chamado ao matrimônio, se casou. Na sua primeira gestação, ela teve uma filha que teve um probleminha de anencefalia, que era uma má formação. Os médicos diagnosticaram bem no comecinho da gestação dela e falaram assim, Chiara, olha, sua filha tem esse problema, ela não vai sobreviver, então a gente recomenda você a abortar. Chiara olhou para aquela situação e falou assim, jamais. Católica, vivendo o cristianismo, era da renovação carismática da Itália. Olha só, não estou falando de algo do passado, estou falando da agora, hein? Presta atenção nisso. Ela falou assim, não abortarei. Levou a gestação até o final. Quando a filha dela nasceu, viveu 30 minutos ali naquele leito de hospital. Eles batizaram a criança. O pai batizou a criança. O nome dela era Maria. Era não, é Maria, que ela vive no céu, em nome de Jesus. Batizou Maria e ali aquela criança morreu. Depois ela teve a segunda gestação dela, no qual ela deu à luz ao Davi Giovanni. Ele também teve uma má formação na gestação, que ele nasceria sem as pernas. O que os médicos fizeram?
qual é a opção que o mundo nos dá? É sempre a morte, aborta. Ele tá com uma má formação, não vai pra frente. Ela falou assim, não, vou levar a gestação até o final também. Gente, imagina pra uma mãe, eu tô falando sério. Quem é mãe aqui sabe o que eu tô falando. Quem não é, imagina. Tô falando de uma morte de um familiar seu. Tô falando de uma mulher que tava gerando e ainda assim sabendo que o filho não viveria. Ela falou assim, não, eu vou até o final. Ela sabia que ela estava passando por tempestades, mas ela sabia para quem ela tinha entregado o sim dela. Vocês estão entendendo? Então ela levou a gestação também de David Giovanni até o final. Aconteceu a mesma coisa, viveu por pouco tempo. E ali mesmo no leito do hospital, ele foi batizado. Em uma das entrevistas que Chiara estava dando, ela disse que se ela tivesse abortado, ela teria sempre uma lembrança de tristeza dessas 2 gestações que ela teve. Ainda que os filhos dela morreu, ela disse que ela tinha um sentimento de alegria, que foi o melhor dia da vida dela. Porque ela entregou os filhos dela para o céu. Ela deu a certeza de céu para os filhos dela. Então ela sempre lembrava daquele dia com alegria. Gente, isso para mim é insano. Entendeu? Isso para mim não é normal. A pessoa tem que estar num grau de santidade muito grande. Humanamente falando, isso é muito louco. E aí ela teve a 3ª gestação dela, no qual ela deu a vida a Francisco Petrilho. Nasce Francisco. Francisco teve uma gestação ótima, maravilhosa, sem nenhum problema. Aí você fala, aleluia, glória a Deus. No entanto, todavia, ela estava dentro da barca. Ela foi diagnosticada com um câncer. No começo também da gestação. Os médicos disseram o que para ela? Chiara, você precisa fazer o tratamento pro câncer. Só que o tratamento iria matar a criança no ventre. Iria matar Francisco. Gente, quem já teve um familiar por perto, ou quem sabe um pouquinho do que é essa doença, sabe a dor que sem tratamento essa doença faz. É terrível. Mas ela olhou e falou assim, não, eu vou levar a gestação até o final e não vou fazer o tratamento. Ela renunciou cuidar de si para dar vida a uma criança. Levou a gestação até o final. Francisco nasce. Assim que Francisco nasceu, ela falou assim, agora eu vou dar início ao tratamento, porque agora eu posso. Mas já era tarde demais. O câncer já tinha desenvolvido todo o corpo dela, no pulmão, enfim. Então ela já sabia, vou morrer. Já era uma certeza também. Mas para quem vive uma vida de santidade em Deus, a certeza de céu nunca nos assusta, gente. Se tem assustado você quando a gente fala de morte, de que a gente pode sair daqui e morrer lá fora, é porque a gente precisa ordenar algumas coisas na nossa vida. E a gente está com o nosso coração enraizado nas coisas dessa terra. Então Chiara deu a vida a Francisco. Já tinha consciência de que iria morrer. Então ela faz a seguinte coisa, ela escreve uma carta para Francisco. E ela escreve a seguinte carta. Ela tinha tanta certeza de céu, gente, olha isso. Eu vou ao céu para cuidar de Maria e de David. Você fica aqui com o papai. De lá, eu rezarei por vocês. Meu filho, você é especial. E tem uma grande missão, o Senhor vos escolheu. E eu lhe mostrarei o caminho a seguir. Se você abrir o coração, confie em mim, vale a pena. Chiara morreu. E com toda certeza essa mulher está no céu. O que eu estou querendo dizer para você é de que ela entendeu que aquele que buscar salvar a sua vida perderá, mas aquele que der a vida por mim alcançará a vida eterna. O problema é que muitas vezes a gente está querendo salvar a nossa vida e a gente está perdendo ela. O que Jesus, se eu pudesse ter uma mensagem central aqui dessa pregação sobre sair da zona de conforto, seria: não tente salvar a sua vida, mas entregue ela totalmente para Deus. Totalmente aquilo que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida, entrega para Ele, que nem aquele jovem rico. Deixa que Deus ocupe todos os espaços da sua vida. Todos. O seu jeito de se vestir tem que revelar quem Ele é. A forma como você fala tem que revelar quem Ele é. A forma como você olha para as pessoas precisa revelar quem Ele é. A forma como você fala precisa revelar quem Ele é. A forma como você trata as pessoas precisa revelar quem Ele é.
A forma como você trata os seus pais precisa revelar quem ele é. A forma como você trata o seu cônjuge, o seu namorado, vai revelar quem ele é. Isso que eu estou dizendo que é viver a santidade com obras concretas. Vocês não vão sustentar o chamado de vocês dentro da barca de Deus, perante a uma tempestade que nos dá sim uma visão de morte, se vocês estiverem pautados nos sentimentos de vocês, porque sentimento daí passa. O chamado que Deus ele fez para vocês não vai passar. Jeremias ele dizia: existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. É esse fogo que vai queimar no coração de vocês. Vocês nunca mais vão ter descanso. Eu profetizo isso na vida de vocês, em nome de Jesus. Que Deus comece a acordar vocês de madrugada. Que vocês comecem a participar da Santa Missa e quando vocês não forem, vocês se sintam incomodados. Que quando vocês forem fazer merda, vocês se sintam incomodados pelo Espírito Santo de Deus. Vocês não consigam fazer mais, vocês tenham repulsa pelo pecado. Mas que vocês busquem viver uma vida coerente com aquilo que vocês conheceram. Vocês olharam nos olhos de Jesus Eucarístico. Mostre para o mundo para quem que você entregou a vida de vocês. Revele com a vida de vocês quem vocês conheceram. Saiam da zona de conforto. Vai ser desconfortável para você que é tímido. Eu sou tímida, parece? Não, porque eu já tenho 15 anos de ministério de pregação. Mas no começo eu era um desastre, gente. Eu morria de medo. Era sair da minha zona de conforto, porque aonde tem um canto eu tô indo. Mas Jesus muitas vezes vai fazer você sair da sua zona de conforto para que a glória dele se manifeste. Porque não é sobre vocês. É sobre o chamado que Deus ele fez para vocês. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Experimente seguir Jesus, só que vocês não vão conseguir seguir ele carregando as coisas do passado. Não vai, gente, não dá. É impossível, as duas coisas elas não batem. Uma hora vai dar ruim. Uma hora você vai ver que não vai dar, vai ficar insustentável. Porque já é, né? Não vou romantizar o evangelho aqui não. É difícil seguir Jesus. Imagina seguir Jesus e ainda assim ficar carregando as coisas do mundo. É pior ainda, minha vida. Eu estou te dando um conselho de quem está tentando viver, entendeu? Deixa para trás e viva uma vida com Deus. Existe um caminho. Deus, ele não ia, escuta o que eu estou falando. Deus, ele não é um Deus mau. Ele não ia chamar a gente a viver uma coisa que a gente é incapaz de viver. Sem a graça dele. Não ia. Deus, ele não ia chamar você a viver uma vida de santidade sabendo que você não ia conseguir viver. Mas eu vou deixar bem claro, a santidade, ela não provém da gente. Bate no seu peito, a santidade não provém de mim. O que isso significa? Que a santidade, ela é um dom de Deus. Ou seja, eu só vou conseguir se eu estiver unida a Ele. Se eu estiver na barca com Ele, perto dEle. Ainda que Ele esteja dormindo. Eu só vou conseguir viver se eu estiver unido. João 15:5 vai dizer: eu sou a videira e vós sois os ramos. Se vocês não estiverem ligados a mim, vocês não produzirão frutos. O que Jesus está dizendo? Se vocês não tiverem comunhão comigo, se vocês não tiverem vida espiritual, se vocês não buscarem ter vida de oração, vocês não vão viver a santidade, minha vida. Não vai, não. Vocês não vão conseguir. A carne de vocês grita por outra coisa. Mas a alma de vocês, a essência, a alma, aquilo que não morre, sempre vai gritar pelo céu. Então vai ser sempre um conflito entre alma e carne, o tempo inteiro. Mas Romanos 8:25 vai dizer, Romanos 8:26 vai dizer: o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza. Quando a gente é fraco, o Espírito vem e nos fortifica. Quando a gente é fraco, quando a gente está com o pecado ali frente a frente, que a gente está tentado, porque a gente vai continuar sendo tentado, o pecado vai continuar batendo na nossa porta, a gente vai continuar querendo dialogar com ele, a gente vai continuar querendo ter alguns pecadinhos perto da gente, mas no meio disso o Espírito vem e nos dá força para que a gente fale: não, isso daqui já não me convém mais, não dá. Não dá, eu preciso seguir Jesus e não dá para eu seguir Jesus carregando isso daqui, não dá, não dá, não dá. Vocês estão entendendo? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2015, ele vai dizer, eu não vou nem falar com a minha palavra, vai dizer a seguinte frase, Catecismo da Igreja Católica, capítulo 15. O caminho desta perfeição, lembra do jovem rico? A perfeição, santidade. O caminho desta perfeição passa pela cruz. Ou seja, não tem outro caminho. Deus não vai dar uma outra sugestão para vocês. A cruz, ela não é exceção, ela é regra. Regra, todo mundo vai precisar
precisar passar por ela. Não há santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Não tem como. Não tem. Larguem de serem frouxos e permaneçam firmes no chamado de vocês. Eu sei que está doendo, eu sei que está sangrando, eu sei que a gente pensa em desistir, mas nós estamos vivendo o Evangelho. É isso que Jesus falou que nós viveríamos. Então precisamos ter uma vida respaldada no Evangelho, porque a palavra de Deus nos garante que os sofrimentos da presente vida nem se comparam com a glória futura. A nossa recompensa não vem nesse mundo e não está nesse mundo e nada vai nos preencher nesse mundo. A nossa recompensa vai ser chegar no céu e habitar para sempre com Ele. Com Ele. Não existe vida de santidade sem passar pela cruz. Não tem como viver vida de santidade sem renúncia. Não tem como a gente não ter combate espiritual. Que combate espiritual você tem para me dizer? O que você está passando? Quantas pessoas, gente, a gente vive em missão muitas vezes, a gente é missionário. Quantas pessoas chegam na gente e falam assim: Yasmin, ora pela gente, eu estou passando por um momento muito difícil, que isso, aquilo. Ora, sabe, para que isso acabe. Eu não vou orar para isso acabar, porque é isso que Deus Ele quer. Vocês estão entendendo, gente? Jesus um dia revelou a Santa Gema Galgani, uma grande mística da Igreja Católica, que no momento de deserto, ela sim vivia deserto. O que a gente vive muitas vezes é falta de vergonha na cara porque não ora. Ela estava vivendo um deserto espiritual, onde ela que tinha êxtases. Para que vocês que não sabem o que é êxtase, é como se praticamente a alma ela sai do corpo e ela vivencia o céu por alguns minutos ou até mesmo horas, depende do humor de Deus naquele momento. Então Santa Gema, ela via Jesus na frente dela, ela via Nossa Senhora na frente dela, ela dialogava com Jesus, uma grande mística. Só que chegou um momento que Jesus falou assim: não vou mais aparecer, porque é necessário para a vida de santidade. Vocês estão entendendo? Ele falou: não vou aparecer mais. No barco da vida de Santa Gema, Jesus dormiu. E aí ela falou assim: não, meu Deus do céu. E um dos momentos de oração dela, porque ela não parou de orar, mesmo não vendo e não sentindo mais, porque a vida de santidade dela não estava pautada naquilo que ela sentia, mas na decisão diária dela. Vocês estão comigo ainda, né? Prestem atenção nessas mensagens de vida de santidade aqui que eu estou dando para vocês. Ela indo orar, ela disse a Jesus: Jesus, né, tá sendo difícil e tudo mais. E aí sim, Jesus, ele abre a boca e ele fala para ela: Santa Gema, apraz-me brincar com as almas que me são caras. Ou seja, me dá prazer brincar com as almas que me são caras. Eu só permito que passe pelo sofrimento quem eu amo muito. Ó, que gente, que privilégio. E ele fala: é assim que eu trato os meus amigos. Ele disse isso também para Santa Teresa. É esse jeito. É o meu jeitinho. Jesus falando, entendeu? É assim que eu trato os meus amigos. É assim que eu trato as almas que mais me são caras. Quando você achar que eu estou longe, é quando eu estou mais perto. Ainda que os discípulos achassem que Jesus estava desinteressado pela vida deles, Jesus ele estava ali. Mas ele estava no barco. Quando você achar que eu estou mais distante, que eu te esqueci, não, quando eu estou mais perto. Quando você se achar na escuridão, é quando eu, que sou luz, estou presente na sua vida. E aí no final ele vai trazer uma grande revelação sobre a igreja, sobre a vida dos cristãos. Ele vai dizer: não rejeite a cruz, Gema, porque muitos se apegaram às consolações espirituais e não almejam mais a cruz. Que vergonha é a gente chegar no céu e falar que a gente se apegou às consolações espirituais e rejeitou a cruz, porque não é as consolações que vai me levar para o reino dos céus. Ela é graça, porque Deus não nos deve nada. Se Ele quiser dar, amém. E se Ele não quiser nos dar, amém também. Ainda assim, o meu chamado ele está sendo respaldado naquilo que eu decidi. Determinada determinação. Santa Teresa d'Ávila. Mas a cruz, ela é certeza. E ela eu não abandono. Vocês estão entendendo? A gente vai orar agora. Só que eu quero de coração mesmo, assim, ó, pedir. Você abre para mim, por favor? Eu quero, do fundo do meu coração. Eu sei que vocês estão com sono. Eu sei que a carne de vocês está gritando para vocês irem para o quartinho de vocês e, ó, dormir.
Tá tudo bem. Mas agora eu quero pedir mesmo que você se decida por viver uma experiência com Deus. Talvez no meio dessa pregação vocês conseguirem identificar coisas que, tipo assim, ó, eu preciso da mão de Deus aqui, sabe? Senão não vai dar certo. Tem ofertas ainda que eu preciso entregar para Deus. Então, se Ele não estiver comigo, não vai dar bom. Então, para a gente entrar nesse momento de oração, eu queria que vocês entregassem o cansaço e o sono de vocês no altar e falassem assim: Deus, eu tô aqui. Vem sobre a minha carne. Vem sobre o pecado. Vem sobre a minha miséria humana. Lembre-se, vocês precisam fazer barulho com a vida de vocês, para aqueles que estão dormindo lá fora se desperte para uma vida em Deus. Da mesma forma que vocês me acordaram hoje de manhã. E eu não estou reclamando, viu? Senão eu estaria dormindo até agora. Brincadeira, não estaria não. Mas desperta. Desperta a família de vocês. Desperta o amigo de vocês, porque quem ama, deseja o céu. Quem ama, deseja o céu. Quem ama, deseja o céu. E amor não é sentimento, viu? Já dizia Jesus na cruz. Amor é decisão, amor é renúncia, amor é morte, amor é entrega, é totalidade. Fechem os olhos de vocês, mas não é para dormir. Se esforcem para não dormir. Deus, eu quero pedir agora que o Senhor possa enviar o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Eu quero pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha sobre os nossos corações nos convencer de uma vida que está mediana e que precisa ser entregue totalmente para Ti. Nos convença e nos apaixone novamente como nos primeiros dias, Senhor. Eu quero pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha renovar o chamado na vida dos meus irmãos que estão aqui. Renove o chamado dessas pessoas como nos primeiros dias. Rompe a surdez espiritual dessas pessoas para que eles possam ouvir a sua voz ecoando novamente como naquele dia, Senhor. Desperta neles o desejo de céu e de santidade de forma concreta. Dê para eles, Senhor Jesus, um desejo de permanecer na Tua vontade, não na nossa. Nos dê a coragem que o Senhor deu para os santos. A gente já entendeu, Jesus, que a santidade ela não provém das nossas vontades humanas. A gente já entendeu, Senhor Jesus, que a gente só capengou até aqui porque a gente tentou buscar os céus com as nossas próprias forças. Então nessa tarde, Senhor Jesus, nós queremos Te pedir: vem com a Tua graça, vem com a Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Vem nos convencer do pecado. Vem nos convencer, Senhor Jesus, daquilo que tem nos afastado da Sua vontade. Vem nos convencer, Senhor Jesus, das riquezas de nós mesmos, daquilo que eu não tenho entregado para Ti, que eu tenho retido para mim. Me ajuda, Senhor Jesus, a nos tirar o fermento e o mel das nossas ofertas. Senhor Jesus, nos chacoalhe nessa tarde. Nos chacoalhe nessa tarde. Não deixe, Senhor Jesus, que a gente fique presa em nós mesmos. Não deixe, Senhor Jesus, que a gente continue vivendo uma vida longe de Ti. Não permita que a gente só carregue o nome de cristãos, mas não viva como cristãos. Não permita, Senhor Jesus, que a gente seja que nem aqueles fariseus hipócritas que só viviam pela lei, não porque Te amavam verdadeiramente. Coloca amor no nosso coração. Vai falando com as suas palavras. Abre a sua boca e vai falando: Senhor Jesus, convence o meu coração do céu. Me ajuda a viver a santidade, porque sem você eu não vou conseguir. Fale para Ele aonde você tem caído. Fale para Ele aonde você tem fraquejado. Mostre para Jesus as suas misérias agora. Entregue a totalidade de si. Não precisa falar palavras bonitas. Deus, Ele não está interessado numa oração bonita. Jesus, Ele está interessado numa adoração verdadeira. Ele quer a verdade nos nossos corações nessa tarde. Então vem, Jesus. Quebranta o nosso coração diante da Sua presença. Nós derramamos os nossos corações diante do Seu altar nessa tarde, Jesus.
Nós queremos nos apaixonar por Ti de novo. Nós queremos olhar nos Teus olhos e dizer o quanto que Você é lindo, o quanto que Você ainda continua nos atraindo à Sua presença. Eu te encontrei, não vou te deixar, Jesus, ensina-me a te amar. Se você sabe essa música, cante com toda a verdade no seu coração. Eu te encontrei e presta atenção não no que você está vou te cantando. Deixar, Jesus, ensina-me a te amar. De novo, eu te encontrei. Eu te encontrei, não vou te deixar, Jesus, ensina-me a te amar. Diga pra Ele, eu te encontrei. Eu te encontrei, não vou te deixar, Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar por Ti. Eu quero me apaixonar por Ti e só contigo ficar, e só pra Te olhar e me deixar ser conquistado por Ti. Eu quero me apaixonar por Ti. Eu quero me apaixonar por Ti e só contigo ficar, e só pra Te olhar e me deixar ser conquistado por Ti. Agora eu quero convidar vocês a ficarem de pé. Eu quero que vocês ocupem os lugares dessa capela. Eu quero que vocês saiam do lado de quem vocês conhecem agora. Vai para o lugar onde você mais se sente confortável, mas eu quero que vocês ocupem. Eu quero que vocês saiam de perto uns dos outros. Eu sinto mesmo que o coração de Jesus é como se ele estivesse batendo nesse lugar. Eu sinto mesmo como se Jesus ele tivesse o desejo e a necessidade de nessa tarde fazerem vocês terem um batismo de amor, para que vocês possam de novo se decidir pela presença de Deus. Eu sinto mesmo como se Jesus estivesse já invadindo corações de algumas pessoas aqui. Eu sinto como se Jesus já estivesse visitando algumas realidades nesse lugar. Eu quero agora que você esqueça quem é que está no seu lado. Agora é você e Deus. Fechem os olhos de vocês e comecem a levantar os braços de vocês. Se soltem. Não deixe o cansaço de vocês serem maior do que o desejo de provar da glória de Deus nessa tarde. Não deixe que o sono de vocês seja muito maior do que o desejo de se encontrar com Jesus nessa tarde. Aqueles que baterem na porta nessa tarde, Deus irá abrir. Eu sinto mesmo como se a gente não precisasse nem fazer muito esforço para que Ele descesse do trono dele, lá do alto céu, se viesse nesse lugar. Ele fala, pouca coisa me atrairá nessa tarde. É o desejo que vocês têm que ter da minha presença. Então deseja a presença de Deus. Fala, Deus, eu quero a sua presença nesse lugar. Eu quero te sentir como há muito tempo eu não te sinto. Fale para Ele com a verdade do seu coração. Talvez vocês tenham esse mesmo sentimento que os discípulos tiveram na barca, de como se Jesus estivesse dormindo na sua vida, de como se Jesus estivesse adormecido, de como se Jesus não tivesse interessado por aquilo que vocês estão passando.
Se essa é a realidade da sua vida, eu quero convidar você, faça barulho. Acorde o Senhor da mesma forma que os discípulos fizeram ali naquela passagem, naquele evangelho. E diga: Senhor, acorde. Eu estou perecendo. Eu sinto que eu vou ser, Senhor Jesus, inundada pelas ondas da tempestade da minha vida. Não seja indiferente à minha dor. Não seja indiferente às dificuldades que eu tenho passado, Jesus. Aqueles que quiserem tocar a presença de Deus essa tarde tocarão. Feche os olhos de vocês. Não esperem do ministério de música. Não esperem de mim. Não espere, mas comece mesmo a falar: Senhor Jesus, vem sobre nós. Vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações. Quebranta os nossos corações diante da sua presença. Senhor Jesus, desperta. Acorda, Senhor Jesus. Não deixe que as ondas venham sobre nós. Que todo espírito de morte mesmo vá embora em nome de Jesus. Sentimentos de como se seu chamado tivesse morrido. Jesus não volta atrás daquilo que um dia Ele disse sobre nós. Jesus, Ele não volta atrás no chamado que Ele fez para você. Jesus, Ele não volta atrás. Que todas as mentiras de Satanás sobre o nosso chamado, sobre a nossa vida com Deus, caia por terra agora em nome de Jesus. E que a verdade de Deus impere em nosso meio. Porque para cada mentira de Satanás existe uma verdade de Deus também para ser contestada. Que todo espírito de cansaço que está sendo causado pela distração do demônio vá embora em nome de Jesus. Que todo cansaço excessivo que não vem da vontade de Deus vá embora em nome de Jesus. Que nada, Senhor Jesus, nessa tarde nos atrapalhe de tocar a sua glória. Que nada nos atrapalhe de entrar no Santo dos Santos. Que nessa tarde nada nos atrapalhe de olhar o Senhor nos olhos e nos deixar ser seduzidos de novo, de nos deixar ser apaixonados de novo. A gente vai cantar essa música de novo, mas eu quero que você cante com toda a força da sua alma. Eu quero que as pessoas que estiverem passando na rua sejam despertadas da mesma forma que eu fui nessa manhã. Que as pessoas sejam despertadas de um profundo sono de morte que elas estejam vivendo. Que mesmo que você não esteja na sua casa, que as pessoas da sua casa ouçam o seu clamor nessa tarde. Que as pessoas do seu trabalho ouçam o seu clamor. Que as pessoas do seu ciclo social sejam impactadas pela entrega da sua vida que você está fazendo agora. Porque para amar ao Senhor nós só temos o hoje e o agora. Como disse Santa Teresinha, não podemos deixar essa chance passar. A gente não sabe se amanhã nós iremos acordar. Então a partir de agora nós vamos entrar na presença de Deus como se fosse a última coisa que nós iríamos fazer hoje. Nós vamos clamar pela presença de Deus como se fosse a última coisa, a última oração que nós pudéssemos fazer. Você vai colocar essa música como a oração verdadeira e genuína da sua alma. Você vai gritar alto, não simplesmente por gritar. Você vai dizer isso para todas as mentiras que estão na sua cabeça agora, enquanto você clama. As mentiras de Satanás vão se silenciando na sua vida em nome de Jesus. E que Deus use do ministério agora. Que Deus use daquilo que Deus Ele derramou sobre a vida de vocês. Que as meninas que estão cantando usem um dom que Deus derramou sobre a vida delas agora para destruir toda a profecia demoníaca sobre o chamado de vocês. Em nome de Jesus. Eu te encontrei, não vou te deixar. Abre a sua boca, vai. Jesus, ensina. Quem que vocês encontraram nessa tarde? Canta! Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. De novo, eu te encontrei. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu te encontrei. Cante isso até se tornar uma verdade nessa tarde. Não vou
Enquanto vocês vão cantando isso, as escamas vão caindo dos olhos de vocês para que vocês possam ver a Deus. Cante de novo, eu te encontrei. Enquanto vocês vão cantando isso, da mesma forma que as escamas caíram dos olhos de Saulo, vai cair nos olhos de vocês para que vocês também possam ver a Deus. Diga! Eu te encontrei, não vou te deixar, Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar. E só pra te olhar. E me deixar ser conquistado. Cadê o clamor dos apaixonados? Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar. E só pra te olhar. E me deixar ser conquistado por ti. De novo, eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar. E só pra te olhar. E me deixar ser conquistado por ti. Agora eu vou pedir para o ministério ir cantando de forma suave. Você ainda continua em clima de oração. Porque agora eu sinto que o Espírito Santo vai fazer vocês terem uma experiência com a presença de Deus. O ministério de música ainda vai continuar cantando. Eu quero me apaixonar de forma suave. Enquanto eles vão cantando isso, essa música vai penetrando a alma de vocês como se fosse uma verdade mesmo. Como se fosse, não, é uma verdade da alma de vocês nessa tarde. Caminhe, Senhor Jesus, sobre a nossa história. Entra na barca da nossa vida. Pessoas aqui que estão com um choro na garganta, mas sentem vergonha porque há muito tempo não choram. Em nome de Jesus, libera isso. Eu não estou simplesmente falando de sentimento, não. Eu estou falando de experiência profunda de céu. Uma experiência profunda da presença de Deus. Pessoas que têm problemas com paternidade, que têm dificuldade de falar com Deus Pai, agora está sendo quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É como se você sentisse Deus Pai fazendo um carinho na sua alma. Não é um toque físico que você sente, mas você sente como se a sua alma estivesse sendo acariciada pelas mãos paternas de Deus. Bendito seja Deus. Obrigada, Deus. Obrigada. Pessoas que estavam sendo amarradas pelo pecado, sendo libertas agora. Que um espírito de liberdade paire sobre esse lugar, paire sobre nós. E me deixa ser conquistado por ti. Eu quero me apaixonar por ti. Doce é a sua presença, Jesus. Eu quero me apaixonar. Doce é a sua presença. Por ti. E só contigo ficar. Bendito seja pela sua só presença. pra te olhar. E me deixar ser conquistado por ti. Se você sabe orar em línguas, comece a orar agora de forma suave. Comece a orar na língua agora, conforme o Espírito de fato concede com que a gente ore.
A palavra de Deus vai dizer que quando nos falta a palavra, de quando a gente já não sabe mais o que pedir, o Espírito Santo vem sobre nós e Ele pede por nós, porque não sabemos como pedir, nem o que pedir. Então vem Espírito Santo de Deus em nosso auxílio nessa tarde. Ore em nós. Se você não sabe orar em línguas, não tem problema, e feche seus olhos. E vai falando palavras de amor, vai falando: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vai dizendo isso: vem Espírito Santo, até que você seja batizado no Espírito. E se for da vontade de Deus, hoje você fale em línguas. Soriaba, candarialaba, sorererialaba. Erialaba, sorererialaba, candarialaba, serererialaba, serereres. Erialaba, candarialaba, sorererialaba, serereres. Orialaba, candarialaba, serereres. Toca, Jesus, toca nos corações endurecidos, nos corações apáticos, nos corações frios diante da sua presença. Nos quebra nessa tarde, Espírito Santo. Nos quebre nessa tarde. Quebre até mesmo a imagem que nós temos de você, e que muitas vezes nem é aquilo que você é de fato, mas se revele para nós. Nos leve para um monte, da mesma forma que o Senhor chamou aqueles apóstolos. Se transfigure para nós nessa tarde também, ainda que nós não sejamos dignos, Senhor, mas deixa a gente ver a tua face brilhando nessa tarde para nós. Sirialaba, candarialaba, sorererialaba, irererialaba. Sirialaba, candarialaba, sorererialaba, serererialaba, candarialaba, sorererialaba. Sirialaba, candarialaba, sorererialaba, irererialaba, serererialaba, candarialaba. Não deixe o cansaço tomar conta de você. Continue orando, continue orando. Não canse, não esmoreça a sua oração. Nós estamos subindo ao monte. Nós estamos fazendo uma caminhada até onde Deus está. Não pare no meio do caminho. Mais Espírito Santo de Deus, mais. Nós queremos mais a sua presença. Visões estão sendo entregues para a vida de algumas pessoas. Profecias estão sendo derramadas em nosso meio. E agora, com as suas palavras, eu quero te convidar a agradecer pela presença de Deus. Eu quero pedir mesmo que você agradeça, não como um agradecimento porque eu estou pedindo, não. Eu quero que você agradeça porque você teve consciência de que Ele não precisava ter vindo, mas por amor e misericórdia Ele veio. O Salmo vai dizer que Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele é bom, e com a sua bondade Ele se revelou a nós nessa tarde agora. Então agradeça a Deus por isso, pela misericórdia de Deus derramada em nosso meio.
Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele falou com você. Agradeça a Deus por aquilo que Ele tocou hoje na sua vida e na sua alma. Diga mesmo, não espere que eu vá falando, não. Com um coração grato pela presença de Deus, fale: Senhor, obrigada. Eu não merecia, mas o Senhor veio. Eu não merecia, mas o Senhor tocou em minha alma. Eu não merecia, mas o Senhor me alcançou. Obrigada, Senhor Jesus, porque na tempestade da minha vida no hoje, o Senhor se despertou. O Senhor também me despertou. E a gente vai cantar de novo: eu quero me apaixonar. E você cante como alguém que entendeu isso que você está cantando. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar. E só pra te olhar. E me deixar ser conquistado por ti. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar. E só pra te olhar. E me deixar ser conquistado. Pra encerrar, só as vozes. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar. E só pra te olhar. E me deixar ser conquistado por ti. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pessoal, agora vocês vão ser dispensados para o banho. Eu só gostaria de lembrar que Jesus está exposto ali onde geralmente é a nossa sala de palestras. Então, que durante o banho, né, você passe de lá, tenha o seu momento íntimo, individual com Jesus, porque Jesus nos pede isso também. É muito bom nós rezarmos em conjunto, rezarmos em comunidade, em grupo, mas mais do que isso, Ele nos quer individual, Ele nos quer só para Ele. Então, que nesse momento de banho, né, enquanto é conturbado, a gente sabe que tem poucos chuveiros, é muita gente. Então, enquanto uma galera está tomando banho, outra galera passa de lá visitar Jesus e ter esse momento para fechar essa tarde com chave de ouro. Volte a sonhar. O tempo já chegou.